Bom, por sorte, né, a gente não fica totalmente sozinho, porque em oposição a toda esse céu estrelado aqui de personalidades, tem uma voz, uma pequena voz discordante, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Que não é líder de nada, aparentemente, não está fazendo frente ampla, ele falou, é hora do enfrentamento com o governo. Né? Muito bem, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, é isso mesmo, estamos exatamente na mesma sintonia. É hora do enfrentamento contra o governo, é hora de botar o povo na rua. Ele falou, é hora de ir no ABC e olhar no olho do trabalhador e chamar ele a se mobilizar contra o governo. Né? O programa outro detalhe, o programa dessa frente ampla, ele não inclui nem o Fora Bolsonaro e nem a liberdade para o Lula. Eu vi uma entrevista do Boulos, que explicou toda a grandiosidade dessa frente. Aí ele falou assim, a frente tem 3 pontos, direitos sociais, particularmente a Previdência, soberania nacional, porque o Bolsonaro está se arrastando lá, precisa ver o que ele vai propor também, porque soberania nacional, o que é? Até o Bolsonaro é patriota, então precisa ver qual que é o programa. E as questões democráticas, né? O golpe de 64 e tudo mais. 3 pontos. Não tem fora Bolsonaro e não tem a liberdade do Lula. Nós dizemos o seguinte, nós somos favoráveis à luta contra a reforma da Previdência, né? Nós somos favoráveis a uma política claramente anti-imperialista, soberania nacional é uma frase, né? Nós somos favoráveis a defender os direitos democráticos da população, mas para nós as 2 palavras de ordem centrais são fora Bolsonaro e liberdade para Lula. Sem isso daí, nem vale a pena discutir nada com ninguém. Nem vale a pena. E nós já sabemos que Ciro Gomes não é a favor da liberdade do Lula, Marina Silva não é a favor da liberdade do Lula, esse Ricardo Coutinho não sei, porque também não se ouve falar dele, mas não deve ser a favor. E os outros dizem que são a favor, mas também não estão dispostos a fazer nada. E dentro do PSOL tem gente que é contra, né? Abertamente. E o Boulos, a gente sabe, o Boulos não mexeu uma palha pela liberdade do Lula, ele só aparece para fazer discurso quando alguém chama um ato aí pela liberdade do Lula. O que é perfeitamente dispensável, porque qualquer um faz um discurso. O problema é mobilizar o pessoal. Então, inclusive nós devemos dizer muito claramente o seguinte, esse programa, né, da Previdência e tudo mais, sem o Fora Bolsonaro, não tem valor nenhum. Porque o Bolsonaro, ele está realizando aí um ataque que parece aquelas metralhadoras, né, giratórias que soltam bala para tudo quanto é lado. Ele está atacando isso daí agressivamente, brutalmente. Os indígenas, os trabalhadores, os sindicatos, os partidos, os estudantes, os professores. Não é só a Previdência, embora a Previdência seja muito importante. O que significa o negócio da Previdência? Estão pegando carona numa rejeição popular, é só isso. A rejeição já está aí. O programa o que é? Vamos fazer demagogia com a Previdência. Vamos falar que nós somos contra a reforma da Previdência. Mas o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O resto nem sei o que é. Esse programa da soberania e da democracia ninguém sabe o que é. Então, o problema é o seguinte, nós temos que enfeixar o conjunto das reivindicações numa reivindicação central política que mobilize o povo, que é fora Bolsonaro. Nós vimos, né, no Carnaval, a principal música de Carnaval foi Bolsonaro vai tomar naquele lugar. Nas manifestações todas que aconteceram depois do Carnaval, era a mesma coisa. Bom, eu acho, como é que eu entendo isso daí? Né? Como é que nós entendemos isso daí? Nós entendemos assim, é uma maneira, digamos assim, picante de falar fora Bolsonaro.
né? Sai do governo, vai tomar naquele lugar, vai embora, etc. e tal. É uma palavra de ordem que está nas ruas. Mesmo sendo uma palavra de ordem que está nas ruas, a tal frente ampla contra o Bolsonaro não quer levantar essa palavra de ordem. Por quê? Porque eles estão mais comprometidos com a estabilidade política do regime burguês do que com as necessidades populares. Quem que garante que o fora Bolsonaro, se transformar numa mobilização ampla, não vai se chocar também com governadores ditos de esquerda e tudo mais? Não vai se chocar com parlamentares que muita gente não sabe, mas estão lá fazendo acordo, o cidadão que votou no candidato do Dória aqui em São Paulo, que é do PT, o setor do PT que votou no Dória, o setor do PT que se elegeu como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com apoio de toda aquela bandidagem que tem no Rio de Janeiro. E sabe-se lá mais quanta coisa que está acontecendo. Aqui, a única pessoa que fala claramente qual é a política a ser seguida nesse momento é o próprio Lula. Tem que ir para a rua, tem que enfrentar o governo. Né? E ele destaca claramente isso. É uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para mobilizar o povo. Essa é a única oportunidade que existe. O resto, né, é tudo uma política ultra-oportunista que não vai favorecer a população. Então, o que a gente precisa? Né? A gente precisa ampliar a mobilização. Por exemplo, é uma pena, mas, por outro lado, também a gente não pode ficar na expectativa irrealista que o pessoal não tenha se unificado todo para chamar atos contra o golpe de 64 e contra a decisão do Bolsonaro. Mas a gente tem que sair à rua. Se o pessoal não quiser sair à rua, tem que sair à rua. A situação está mostrando. Pode ser que a gente faça uns atos meio pequenos aí, mas a coisa vai crescer. Ela vai se ampliar. É preciso organizar os comitês de luta contra o golpe, né, fundamental nesse momento, e colocar insistentemente isso. Nós temos duas reivindicações centrais, não são as únicas, mas são centrais. Fora Bolsonaro, que significa que nós queremos derrubar o governo Bolsonaro e os golpistas todos, e liberdade para Lula. E aí, logicamente, né, diante da evolução da situação, nós podemos ver a possibilidade de que se chame novas eleições, ou que haja alguma outra saída política. Logicamente que novas eleições só tem sentido se o Lula estiver concorrendo, porque a história toda está girando em torno da figura dele. Né? Nós temos dito sempre. A situação está polarizada entre a burguesia e a classe operária. E essa polarização aparece na superfície como sendo uma polarização entre o regime golpista e o governo Bolsonaro, apoiado por toda a burguesia, e o Lula, que é apoiado pela ampla massa popular do outro lado. Então nós temos que acompanhar esse tipo de desenvolvimento. Ou seja, companheiros, a palavra de ordem no momento é ocupar as ruas contra o governo Bolsonaro, pela liberdade do Lula, contra a extrema-direita, contra o fascismo e pelas reivindicações populares.